Obrigada, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Obrigada, Fabrício, Douglas, Wilson e o Ricardo e a Mariene por tocarem à frente esse evento. A gente sabe que não é fácil montar um evento desse, né? E saber que teve uma quantidade grande de inscritos, teve um interesse, teve uma popularidade, apesar do tema ser novo. É um tema que às vezes assusta as pessoas, né? Então é muito bom ver esses números aí, finalizando esse evento, né? Que próximo ano tenha mais eventos aí, né? Nessa mesma linha e que a gente possa se rever mais uma vez, tá, pessoal? Todo mundo consegue ver a minha tela compartilhada aqui com o símbolo do Cats? Consegue, né? Tô Sim, tranquilo. perfeito. Pois é. Nosso logo, né? O Cats, o, a sigla significa Quantum Application in Technology and Software, né? E aí vem, para quem está vendo nessa semana, né? Remete ao símbolozinho do bracket, né, de quântica, eu acho que é um símbolo que está ficando bem comum para vocês. E também remete ao símbolo do gatinho, né? O nosso Qzinho aqui, a gente está até melhorando o símbolozinho para parecer o nosso gatinho, né? Então a gente está aqui para falar de otimização combinatória e como resolvê-la em computadores quânticos, tá? Então vou começar me apresentando, né? Meu nome é Pamela Thaís, tá? Eu sou pesquisadora do CADS e também professora da SESI School, né? Só para deixar claro. O CADS, a gente vem aqui do CESA, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. É um centro de inovação e tecnologia, um dos maiores aqui do norte e do nordeste, né? A gente tem vários clusters, um dos nossos clusters, os centros, é o cluster educacional, que é a nossa faculdade CESA School, que tem curso de computação, design, sistema de informação, entre outros, tá? Então, eu atuo como professora da graduação, pesquisadora do CADS e professora da pós-graduação. Tenho formação em engenharia da computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Fiz o mestrado em ciência da computação também pela mesma universidade e fiz o doutorado na Imperial College London, na área de otimização em internet das coisas, tá? Eu vou meio que abrir a palestra de hoje, tá? Passar a palavra agora para o professor Érico, que é o head do nosso grupo, se apresentar. Bom dia, pessoas. Espero que estejam me escutando bem. Ah, Inicialmente, quero parabenizar a organização pelo evento, pela essa maravilhosa organização do evento e por esses números extraordinários. E também por aceitar e nos convidar para participar aqui desse evento com a nossa palestra sobre o cubo. Bom, como o Pamela já disse, sou Érico. No caso aqui, eu tento coordenar essa iniciativa de quântica dentro do César, dentro do CATS. Então, fico como um pesquisador principal desse grupo, dessa iniciativa. E também dentro do César, eu fico como esse head de tecnologias quânticas. Um pouco da famosa carteirada, né? Da onde eu vim. Eu também vim lá do Centro de Informática da UFPE, fiz a graduação e o mestrado, e o doutorado deu uma guinada e fui para o departamento de Química, para trabalhar com Química Teórica, também lá na UFPE e na Universidade da Flórida. Bom, é isso. Passo também a palavra agora para outro integrante da nossa iniciativa quântica, o Everton. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Venho corroborar aqui com o agradecimento ao convite de estar participando hoje à tarde, falando um pouco, né, sobre o trabalho que desenvolvemos no César School. E qualquer dúvida, né, qualquer ponto vocês falem, a gente vai conversando aí sobre computação quântica. Tenho certeza que todo mundo bem interessado nesse tema, né? E aí só discorda um pouco, não é um tema bem novo, não, Pamela. Não é tão novo, não, né? O pessoal já está aí, Novo, mas já assim, está para o público rodando. geral, né? É, isso é O público verdade. geral realmente é novo, né? E aí, só falando também um pouco da minha formação, sou formado em matemática, mestrado também na área de matemática, e atualmente tentando aí o doutorado, tentando seguir com o doutorado na área de computação, tá? Com o tema na parte de computação quântica. Então, me dedico mais no grupo à parte educacional, certo? A formação de pessoas, pensamento de computacional quântico, a construção desses conceitos básicos para a computação quântica, tá? E aí, falando um pouco mais sobre o que o grupo, as áreas que o CADS ele abrange, né? Nós três estamos à frente, eu, o professor Eric, a professora Pamela. O grupo foi criado ali em meados de 2020 e desde então ele tem passado por algumas mudanças. Atualmente, além de grupo de pesquisa, nós somos a iniciativa em quântica, né? Dentro do CESA. Então, tudo que envolve essa parte de não só de computação quântica, mas demais tecnologias,
passam por nós dentro da instituição, certo? E alguns pontos que a gente se debruça durante as pesquisas é exatamente nessa parte educacional, e aí o professor Érico puxando já a sua formação de doutorado na química computacional, aprendizado de máquina e otimização combinatória, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Ok? Para quem não conhece o César, né, o César barra César School, nós somos um ICT, né, um Instituto de Ciência e Tecnologia localizado em Recife, a sede principal em Recife, tá? Mas estamos espalhados aí também em outras cidades do Brasil, como a parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e também fora, com matriz em Aveiro, Portugal e São Francisco, nos Estados Unidos, né? O principal foco do César é na área de desenvolvimento de software e também tem o braço educacional, que é a parte que nós temos a graduação em tecnologia, um curso de ciência da computação, curso de sistemas e também no nível de mestrado e doutorado, além de cursos livres e cursos de extensão. Então, isso é um pouco do que o César desenvolve, além de fortemente ter a parte de pesquisa nas três grandes áreas de IA, cibersegurança e, recentemente, na área de computação quântica, já almejando aí um cenário bastante promissor nos próximos anos. Ok, pessoal. Então, depois dessa nossa apresentação, a gente vai tratar um pouquinho do que a gente vai falar hoje. A gente vai, acredito que vocês já tiveram palestras sobre otimização ao longo da semana, né? A gente vai focar um pouquinho de um tipo específico de otimização, que é a otimização combinatória. Acho que vocês também já viram alguns exemplos, tá? E a gente vai, na verdade, trazer um problema nosso, um problema que a gente estudou no nosso grupo de pesquisa, que é esse Job Shop Scheduling, tá? E um pouquinho das etapas necessárias para resolver esse problema, tá? Então, esse comecinho aqui vai ser um pouquinho de revisão aí de otimização, né, especialmente clássica, para aí a gente partir para a descrição de um problema específico, tá bom? Termos de otimização, tá? Então, só resumindo, otimização, processo de otimização é qualquer processo em que a gente queira encontrar a melhor solução, tá? De maneira matemática, eu acho que vocês já viram alguma equação parecida com essa, dada uma função sujeita a algum domínio, algumas restrições, encontrar, né, ou o menor ponto dessa função, né, o que é a minimização, ou o maior ponto, o pico, que aí seria a maximização. Depende aí do que você tem interesse aí de estudar, né? Se a sua grandeza é um custo, geralmente você quer minimizar esse custo. Se a sua grandeza é uma produção ou uma outra, você quer, né, maximizar essa produção, tá? Mais especificamente da utilização combinatória, né, como o nome próprio diz, a gente está buscando uma combinação aí de elementos. Então, a gente tem um conjunto universo que, na verdade, é discreto, existe um conjunto de objetos, tá? E a gente quer encontrar um objeto ótimo, uma combinação de objetos ótimos que seja do nosso interesse, tá? E aí, apesar da gente lidar com o discreto e a gente achar, talvez o discreto seja mais fácil, alguma coisa, etc., a gente está lidando com espaços que crescem de maneira muito rápida, de maneira exponencial, tá? Então, um exemplo de um problema que é de otimização combinatória, é a gente destrinchar essas definições, né? Então, a gente tem o problema do caixa viajante, Olá, para quem é de tudo um viajando. background mais de computação, já deve ter ouvido falar dele, quem estudou grafos, quem estudou engenharia também já deve ter falado de um problema, mas o caixeiro viajante, imagine aí, é como se fosse um problema de entrega de produtos, né? Então, a ideia é que eu saia de uma cidade e eu passe por um conjunto de cidades, todas as cidades, na verdade, que eu quero atender, e eu volto para a minha cidade inicial, certo? Então, qual é esse objeto que a gente está procurando, essa organização combinatória? O objeto é uma rota saindo da cidade A e voltando para a mesma, que a gente chama de um ciclo dentro do grafo. Né? O que é o nosso espaço amostral? O espaço amostral é um conjunto de todas as possibilidades, então é um conjunto de todos os ciclos possíveis, né? Na otimização, qual é o nosso objeto ótimo? Na verdade, o menor ciclo, porque aí a gente quer reduzir o consumo de gasolina, a gente quer reduzir o tempo, a gente quer largar mais cedo, se a gente está fazendo essa entrega, entendeu? Então, esse é o objeto ótimo, né? E a restrição é que a gente tem que visitar toda a cidade de uma única vez. Então, a gente não pode visitar, por exemplo, a C, ir para E e depois voltar para C de novo, tá? Então, essa é o detalhamento do problema, né? Então, o nosso espaço amostral é todos os ciclos, a gente quer achar o menor ciclo, mas ficar ciente que aí
a gente precisa passar por toda a cidade de uma única vez, tá? E aqui, veja, só um exemplozinho para mostrar como a complexidade aumenta, como fica confuso, tá? Então, se eu olhar um grafo, talvez com só 4 cidades e com essas rotas entre elas, manualmente ou visualmente, acho que até a gente consegue resolver direitinho. A gente pode olhar nesse exemplo aqui, né? Eu posso ter essa rota A, C, D, B, por exemplo. Eu posso ter essa rota A, B, C, D, A. Enfim, são alguns exemplos, né? Esse númerozinho em cima da aresta é a distância entre as cidades. A gente, basicamente, vocês passam a mostrar aí um conjunto de uns 4 ciclos, né? Que atende a nossa restrição e a gente ia achar aquele que tem o menor tamanho, tá? Quando a gente olha já para um gráfico como esse, que veja, não é tão grande em comparação a esse, ele tem 8 cidades, né, o dobro de cidades, obviamente tem muitas rotas entre as cidades, tá? Já fica um pouquinho complicado aí de a gente contabilizar isso. Então, o ponto é que, mesmo um problema como esse, que a princípio parece fácil, ele pode escalonar muito rapidamente, né? São muitas possibilidades, tá? E aí o problema do caixeiro viajante, né, ele é conhecido, definido como um problema O de N fatorial. Então, de novo, para quem não está familiarizado com esse termo aí de computação, né, esse termo O, esse Ozinho grande, é como se fosse uma função que descrevesse o quão demorado, né, ou quantas operações de CPU, ou quanto tempo, você pode imaginar, né, quantos passos você precisa para resolver esse problema, dado uma entrada de tamanho N, né? Então, no nosso caso do caixeiro viajante, a gente tinha um grafo, né? A gente tinha 4 cidades, esse é o nosso N, né? Nesse outro exemplo, a gente tem 8 cidades, por aí vai, tá? Então, a ideia é quando a gente estuda a complexidade de algoritmos, a gente usa esse Ozinho para dizer, ó, no pior caso, a complexidade do algoritmo, ele cresce de acordo com alguma função conhecida, né? Como a função igual a 1, log de n, linear, n ao quadrado, n ao cubo, 2 elevado a n, etc, né? Então, a gente tenta aí modelar o nosso problema, né? Dentro dessas classes de complexidade, certo? E aí, o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente diz fatorial, não sei se todo mundo lembra de fatorial, mas fatorial é algo que se a gente aumentar o número de uma unidade, a gente já meio que explode, né? Então, fatorial de 4 é 24 se não metriano, fatorial de 5 já é 120. Né? Então, a gente não quer que um problema ele tem essa complexidade. Porque se a gente aumentar de uma cidade, no nosso caixeiro viajante, a gente já não consegue resolver de maneira prática, né, com um tempo razoável, tá? Então, problemas como esse de combinatórias tendem a cair nessa caixinha aqui do fatorial exponencial. Não é bom, era bom que ele caísse nessa parte aqui mais verdinha, em que eu posso aumentar a entrada e ainda assim tenho confiança de que o número de passos necessário para resolver o problema não vai crescer tanto, tá? Mas, infelizmente, né, o que acontece é que esses problemas de combinatória, eles entram aqui nessa seara do vermelhinho. Ou seja, aí tem um momento que eu não vou poder usar as variáveis e meu computador, por melhor, mais poderoso que ele seja, não vai conseguir resolver meu problema num tempo factível, né? Vai demorar dias ou anos para me dar uma solução, tá? E aí, que outros problemas de combinação, de otimização combinatória são conhecidos, né? Aqui tem uma lista não exaustiva de alguns, né? A gente tem esse do caixeiro viajante, a gente tem, que é algo muito parecido com o projeto, minimização de rotas, a gente tem problemas de roteamento ou planejamento de veículos também, se considerando várias rotas, a gente tem o fluxo entre 2 pontos. Esses 2 pontos podem ser 2 pontos numa rede, 2 pontos no fluxo de rio. A gente tem programação de funcionários, programação de máquinas, é algo que está aqui, tá? Entendeu? Que é o Job Shop Scheduling, o Scheduling. Tudo isso são problemas que caem na otimização combinatória e caem na complexidade exponencial e fatorial. Tá? Por que que eles são interessantes aí a gente estudar? Por que que esses problemas, já que eles são tão difíceis, por que que a gente perde tempo estudando eles? Porque muitos deles modelam problemas de logística, problema de mundo real, problema de logística, problema de transporte, problema de distribuição de recursos, problema de posicionamento de antenas ou de sensores, problema de otimização de banda de transmissão em redes. Então, muitos dos problemas, problema da indústria, problema da área de serviço, muitos desses problemas caem em algum desses problemas de otimização combinatória. Quando eles caem lá, a gente se depara com uma complexidade muito alta e com a dificuldade de não conseguir resolvê-los, né, classicamente. Né? Então, como é que a gente consegue resolver, já que a gente não consegue fazer o que a gente chama de brute force, ou força bruta? O ideal seria que a gente pudesse varrer todo o espaço de busca e encontrar esse objeto ótimo, mas a gente já viu que, naquele exemplozinho do caixeiro viajante, não é algo escalável, é algo que é prático. Né?
Então, o que a gente tenta fazer de maneira atual, clássica, com os computadores que a gente tem hoje em dia, né? A computação que a gente chama de clássica é ou aproximar a solução, né? Que aí é através de uma heurística. Uma heurística é uma maneira mais inteligente de você varrer esse espaço de busca, né? Você não vai procurar tudo, você vai procurar um caminho melhor aí, né? Olhando qual seria a melhor direção. É como se fosse uma bússola ali indicando aí onde tem uma potencial boa solução, né? Mas, mais uma vez, né? Não significa que seja a melhor solução, é uma boa solução dentro daquele contexto local seu. Ou a gente usar modelo de aprendizagem de máquina, né? Então, é isso que a gente tenta resolver de maneira clássica, né? Muitas vezes isso restringe tanto o problema que não dá também, não ajuda a gente a ser aplicável nos contextos que a gente quer. Um contexto muito pequeno e ainda assim demora um tempo considerável, né? Qual abordagem exatamente escolher, né? Heurística, machine learning, que heurística do conjunto de heurísticas você tem que escolher, isso depende muito do seu problema, tá? A gente tem um conjunto de meta-heurísticas, né, que são heurísticas de alto nível que podem ser aplicadas a vários problemas, né? Você pode partir delas para tentar entender se elas fazem sentido no seu problema. Não, tá? Então, de novo, aqui uma lista, né, de alguns problemas. Programação heurística, desculpa, programação dinâmica é um exemplo de heurística que é usada para resolver o problema do caixa de viajante, certo? E ela é um problema, geralmente, que quebra um problema em subproblemas, meio que uma estratégia é conquistar para dividir e tenta resolver de maneira recursiva, tá? Mas esse é um problema que funciona bem quando a gente sabe que a resolução do subproblema gera uma boa solução para o problema geral. Isso nem sempre isso acontece para muitos algoritmos. Aqui, de novo, estão a listagem de alguns nomes que, para quem é de computação, já deve conhecer, né? Recozimento simulado, é o Simulated Annealing, né? Um pouquinho baseado no resfriamento de metais, né? A busca tabu, né, o tabu search, também é uma maneira de você buscar a sua área local, tentar encontrar o melhor ponto e não voltar em pontos que você considera ruim, né, cria essa lista de tabu. E alguns algoritmos que a gente chama de enxame, né, que são particle swarms também, que trabalham com uma espécie de população candidata e tenta aí mover essa população para encontrar a solução, tá? Veja, o universo de heurísticas, eu trouxe essa imagem só para mostrar que o universo de heurística é bem extenso, ou seja, isso mostra duas coisas. Primeiro, a busca de pesquisadores, de engenheiros, de encontrar maneiras melhores de a gente resolver esses problemas, tá? Esses problemas que caem na seara do fatorial exponencial, certo? Então, isso tudo aqui é baseado em pesquisas, baseado em experimentação para a gente tentar resolver esses problemas, como no caixeiro viajante, certo? E o segundo ponto que mostra é que é um universo extenso, né? Cada uma delas é um universo em si, que para cada problema, certo, umas vão ser ter melhor resultado do que outras, né? Isso vai depender muito aí do seu contexto. Uma necessidade que você tem é entender bem o seu problema, o seu cenário, o modelo a ser usado, e aí a heurística, se uma ou mais heurísticas podem ser usadas para aquele modelo, tá? Então, isso aqui, tudo que a gente falou até o momento, é no mundo clássico, sabe, pessoal? Então, tudo é o que a gente tem feito da melhor maneira possível de resolver o problema classicamente. E aí surge a computação quântica, com um potencial dos efeitos quânticos, né, como vocês viram essa semana, né, de, através dos efeitos quânticos, fazer essa busca desse espaço de busca de uma maneira mais otimizada também. Tá? Então, a gente não vai ter que se deparar, a esperança é que a gente não vai precisar de uma dessas heurísticas para resolver o problema, a gente vai precisar do computador quântico que encontra para a gente a melhor solução aí, varrendo testando todas essas soluções, né? Encontrando a solução otimizada, né? Então, coisas como, por exemplo, a superposição dos qubits, né? Ele permite a gente é, verificar diferentes possibilidades de maneira, vamos assim, simultânea, né? O emaranhamento pode ser explorado para propagar informação, né? Então, a computação quântica vem com isso, né? Com o objetivo de ou trabalhar junto com a heurística para trazer resultados melhores ou até substituir as heurísticas e aí trazer realmente a resposta correta que a gente quer em menor tempo, tá? Então, eu trouxe aqui só um exemplo para ficar mais concreto do que a IBM tem feito e que outras empresas têm feito, tá? Mais uma vez, se a gente fosse só otimização clássica e a gente entender os problemas que se beneficiam da otimização clássica, precisaria de um curso inteiro para a gente estudar, tá? E aí eu só trouxe um pouquinho só para ficar mais palpável, qual seriam esses problemas, né? Eu dei uma listagem aí de problemas de logística, transporte, etc., né? Para ficar mais palpável, né? Qual é esse problema e qual é esse potencial de fato, né? Então eu trouxe alguns dados
até do próprio livro da IBM, né, que ela faz um resumo histórico, né, eu trouxe o caso específico da logística, né. Quando a gente fala de logística, vem tudo, desde o planejamento, né, de um produto, da manufatura do produto, armazenamento, distribuição e transporte, certo? E quem trabalha com logística, ele quer que todas as operações sejam otimizadas. Por quê? Porque isso resulta em reduzir o custo geral, custo de tudo, custo de manufatura, custo de armazenar, custo de transporte. Isso planeja atender as demandas, ou seja, você é capaz de produzir a quantidade necessária de produtos, distribuir, que atenda a demanda, mas também não sejam tantos que acabam gerando custo de armazenamento, ou tão poucos que acabam tendo que fazer uma segunda produção e gerando mais custo, entendeu? E satisfazer as restrições de capacidade, né? E aí a gente tem aquela tendência de pensar, né, que quanto mais dados, melhores, né? Então, na área de logística também, a gente diz, ó, a gente vive na área do Big Data, a gente vive na área de aprendizagem de máquina, a gente vive na área do Deep Learning, dos grandes modelos de linguagem, a gente pensa, né? Pô, com tanto dado, é ótimo, porque a gente vai conseguir encontrar respostas, é ótimo, porque a gente vai conseguir, né, ter soluções mais precisas, uma melhor previsão. Mas aí lembra daquele exemplo do gráfico que eu mostrei anteriormente. Mais dados significa modelos mais complexos. E modelos mais complexos significam uma maior complexidade de tempo, né? Um ozão, aquele ozão maior. E que significa um tempo, muitas vezes, impraticável, intratável, de você encontrar a solução que você quer num tempo factível. Não adianta você dizer que, ótimo, no melhor HPC, no melhor supercomputador do mundo, a gente consegue resolver esse problema em 10 mil anos. Então, não faz sentido, a informação já não vai ser mais válida, o que você quer saber na próxima hora, qual vai ser o planejamento aí da sua rota ou da distribuição de mantimentos, entre outros, tá? Então, só para vocês terem ideia, né, um exemplo dessa parte de logística, dessa parte de distribuição de produto, é o planejamento de rotas marítimas, certo? Então, alguns dados, né, em um estudo de caso aí, que eu trouxe da IBM, é de que 90% das movimentações comerciais mundiais são feitas por transporte marítimo, certo? Coisas desde produtos que a gente compra na Shopee até combustível, peças de aeronave, depende aí do transporte marítimo. Geralmente o pessoal usa simulação para entender coisas como não só a rota, né, e a quantidade de produtos, mas até condições climáticas e de maré também. Mas mesmo assim, mesmo um problema de baixa escala pode demorar horas, 10 horas. Mais uma vez, será que aquela informação é válida para você depois de 10 horas? E aí, a gente tem um exemplo aqui, um exemplo de uso de computação quântica é que a parceria entre a IBM e a ExxonMobil, né, que está preocupada em cuidar da questão do fratamento de gás natural. É um fratamento que precisa ser rápido para atender às demandas de uso desse combustível, em especial da energia, atender cidades, atender empresas, tá? Um dado que me assustou bastante na descrição desse link aqui, né? É que são cerca de 2 elevado a 1 milhão de decisões para um problema simples. A quantidade imensa de decisões é maior do que a quantidade de partículas do universo. Decisões que você tem que fazer num problema como esse, de tratamento de combustível, tá? E aí, os membros da IBM e da ExxonMobil estão explorando modelos parecidos com o caixa de viajante, modelos outros de mapeamento, em computadores quânticos para resolver o problema deles de distribuição de combustível, distribuição eficiente de gás natural. Tá? Indo nessa área portuária também, falando de um exemplo de uma empresa que trabalha com a D-Wave, que é um outro tipo de arquitetura de computador, né? Eles também propuseram um problema comercial de logística para melhor organizar os containers dentro do porto de Los Angeles. Estou numa etapa de que um container é levado por um guindaste gigante e aí carregado num caminhão, e aí o caminhão... Isso aí já é uma outra parte da entrega, né? Chegou o navio no porto, agora o porto precisa distribuir nas cidades, né? Tudo isso também, que a gente acha que é algo simples, requer toda uma coordenação de qual container vem, qual não vem, qual caminhão está esperando aquele container. Quanto mais o caminhão espera, isso é perda de dinheiro. Enfim, existem várias coisas, né? E aí também era um problema de otimização que eles fizeram aí com os computadores da D-Wave, é um outro exemplo aí de um problema de logística, né, nessa parte marítima, que é como organizar as ordens dos contêineres, né, atendendo a demanda de carga dos caminhões, né, também de novo, não distribuindo tão rápido que não tenha mais caminhões para pegar os contêineres, mas também não tão lento que os caminhões fiquem esperando, né, aí, preenchimento. Então, isso aqui tudo foi, né, um panorama da otimização combinatória clássica
e o potencial do que a quântica pode trazer. Existem muitos outros exemplos, né, do que a quântica pode trazer benefícios. A gente tem certeza que a quântica vai trazer? Ainda não. A gente pode ser que haja uma vantagem superpolinomial, como aconteceu com o algoritmo de Shor, que eu acho que alguns de vocês viram, né? Pode ser que haja uma vantagem polinomial, né? Pode ser que não haja vantagem, mas é um ambiente rico da gente explorar. A gente pegar justamente esses problemas, né, que são de complexidade exponencial e tentar aplicá-los no computador quântico para verificar se sim a gente consegue se resolver de maneira mais eficiente. Tá? E aí um desses problemas, né, um problema que a gente estudou aqui no nosso grupo, e aí eu vou passar a palavra para o professor Érico, né, detalhar um pouquinho mais do que é esse problema. Obrigado, Pamela. Bom, a Pamela trouxe aí uma série de problemas relacionados à otimização combinatória. E um dos problemas que a gente explora aqui é esse Job-Shop Scheduling Problem. A Pamela comentou rapidamente anteriormente. Qual a ideia desse problema? Ou qual é, digamos, o que está por trás dele? Basicamente, você tem um conjunto de tarefas. Cada tarefa você tem uma operação. E cada operação dentro dessa tarefa você tem que executar em uma máquina específica. Cada operação dentro dessa tarefa não precisa ser executada na mesma máquina. E operações de diferentes tarefas podem precisar usar a mesma máquina para ser executada. E é esse problema, ele apresenta esse conjunto de restrições. Por exemplo, uma operação só pode ser executada uma única vez. Ah, uma máquina só pode executar uma operação por tempo. E uma única operação por tarefa precisa ser executada, ou seja, duas operações de uma mesma tarefa não podem ser executadas. E outra coisa é que essas operações têm uma ordem. Então, a primeira operação da tarefa um precisa ser executada e terminada antes da segunda operação da tarefa um e assim sucessivamente. Nesse contexto, você pode querer resolver dois tipos de problema. Achar uma sequência válida de execuções de operações usando máquinas, certo? E qual seria o tempo necessário para realizar isso? Ou então, olha, dado um determinado tempo, existe uma solução, não necessariamente é a melhor solução, mas a sua resposta é existe ou não uma solução para resolver esse problema. Tentando trazer uma coisa mais visual, a gente tem o próximo slide, por favor, Pamela. Ó, nesse caso aqui, de uma forma bem simples, você tem duas tarefas, J1 e J2. Cada tarefa tem duas operações, aí J11, J12, J21 e J22. E você aí tem três máquinas. Nesse caso aqui, a operação um da tarefa um precisa ser executada na máquina 2. A tarefa 2, a operação 2 da tarefa um precisa ser executada na máquina 3 e assim sucessivamente. Aí a gente tem uma solução possível para esse problema. Então veja que no primeiro tempo, a tarefa um do job 2 a operação um da tarefa 2 executada. Confunde um pouco, certo? Essa palavra operação, tarefa. Aí acontece isso. Mas enfim, isso aqui é uma solução para esse problema. E a gente pode ver que eu não preciso nem de um computador para resolver esse tipo de problema, Érico. Isso aí eu resolvo no olho, né? Mas se você agora tem um conjunto de 10 tarefas, cada tarefa com 10 operações, 10 máquinas diferentes, então a coisa começa a ficar um pouco complicada porque justamente você acaba tendo muitas opções para resolver. E aí entra, por exemplo, a parte de computação para ajudar a resolver, seja com heurísticas ou através da computação quântica, que é o que a gente faz aqui na nossa iniciativa quântica. Mas a gente vem falando de problemas, acredito que vocês tenham visto outros problemas de otimização ao longo dessa semana. A grande pergunta é, tá, eu entendo o problema, Érico. Agora, como é que eu coloco essa criança dentro da minha máquina? Como é que eu represento isso matematicamente? Como é que eu crio um programa para resolver esse problema? Acredito também que ao longo dessa semana vocês já ouviram falar nesse cubo. E a ideia aqui, nesses alguns minutos que a gente ainda tem, é tentar explicar um pouco melhor, ou seja, clarear nossa mente de como é que eu pego um problema que parece complexo, represento ele matematicamente para jogar na nossa máquina, seja ela clássica, seja ela quântica. Bom, uma das opções é esse cubo, Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Otimização é porque a gente quer otimizar uma determinada função. No caso aí, essa função que a gente está apresentando embaixo é uma
formulação do cubo, aí no caso a gente quer minimizar o valor da nossa função. Ela é binária porque a gente vai pegar o nosso problema, vai identificar quais são as variáveis do nosso problema, e essas variáveis só podem assumir valores binários, ou seja, 0 ou 1. O que a gente quer determinar no final das contas é o valor dessas variáveis. Qual variável tem valor 0 e qual variável tem valor 1. Ela é quadrática porque, se a gente olhar nessa expressão, a gente só tem termos que relacionam duas variáveis ou termo que relaciona uma única variável. Você não vai ter um termo que relaciona três variáveis ou quatro variáveis, por isso que ela é quadrática. E a constraint, ela é sem restrições. Como a gente viu algumas restrições que Pamela mencionou anteriormente sobre o caixeiro viajante, a gente vai ter que pegar aquela restrição e transformar aqui. Mais uma vez, vamos tentar trazer isso para um exemplo para tentar clarear. Aqui, mas é um exemplo também bem simples. Você aí tem três caixas e você quer selecionar duas caixas que tenham a menor soma. Claro, para esse exemplo aqui é muito fácil você perceber que as duas caixas que eu tenho que pegar é a caixa 17 e 19. Mas, claro, quando a gente fala em computacionalmente, a gente vai aumentar muito esse número de caixas. Bom, então a ideia, fazendo conexão com o que a Pamela apresentou anteriormente, é minimizar a soma das caixas. Mas a minha restrição é, eu tenho que escolher exatamente duas caixas. Então, como é que eu pego esse problema, que parece tanto abstrato, e transformo ele em variáveis binárias? Bom, o primeiro ponto é que a gente vai trabalhar com a variável x, no caso aí o subíndice i. Então, a gente vai dizer que a gente vai escolher a caixa, se a gente escolher a caixa de subíndice i, esse xi vai ser igual a 1. Se a gente não quiser essa caixa, a gente vai dizer que essa variável tem valor zero. Ou seja, nesse caso, como a gente tem três caixas, a gente vai ter três variáveis. No caso, é a variável x1, que vai representar aquela caixa que tem peso 17, a caixa x2, que tem peso 21, e a caixa x3, que tem peso 19. O que a gente quer aqui, a nossa função objetiva é minimizar essa soma. Veja que se x1 for escolhida, ela vai ter o valor 1 e vai contribuir para essa soma. Mas aí eu tenho uma restrição. Qual é? Eu tenho que escolher duas caixas e preciso obrigatoriamente escolher duas caixas. Então eu tenho que esse somatório aí é igual a 2. O problema é que saiu uma restrição e não está naquele formato do cubo. A gente precisa então transformar essa, que é justamente isso aí. Obrigado, Tomás. Tem que ter essa formatação. Então a gente pode, digamos, jogar matematicamente com essa expressão e aí a gente reescreve essa equação para que ela tenha o mesmo formato daquela curva. Veja que agora quando eu boto x1 mais x2 mais x3 menos 2 ao quadrado, veja que eu sempre vou ter termos ou lineares ou vou ter termos quadráticos, né? Então, isso resolve o meu problema. E aí, nesse caso, o que eu preciso minimizar, então, vai ser esse somatório. Então, eu tenho que encontrar qual é a combinação de x1, x2 e x3 que garante que eu tenho o menor peso. Nesse caso aí, o que a gente vai ter aqui, x1 vai ser igual a 1, x2 vai ser igual a 0 e x3 vai ser igual a 1. E é assim que eu coloco, digamos, transforma aquele meu problema de escolher uma caixa em algo matemático. Aqui a gente não vai mostrar como a gente implementa isso. Tem diversos tutoriais de como você pega essa formulação cubo e resolve, certo? Então não é esse o nosso objetivo, é só para clarear um pouco. Pode ir para o próximo slide, Pamela. Bom, o do caixeiro viajante, veja que a nossa expressão, ela fica um pouquinho mais complicada. Eu não diria complicada, ela fica um pouquinho menos simples, certo? Agora, a nossa variável, quando a gente vê aí, ela não tem um único subíndice, ela tem dois subíndices. Porque justamente, como é que eu transformo aquele problema de visitar cidades em algo matemático? Nesse caso, a gente vai, para cada cidade, a gente vai criar uma série de variáveis. Essa variável x do t vai dizer se a cidade U foi visitada no tempo 1. Ou seja, se a cidade 3 foi a primeira a ser visitada, então a variável x31 vai ser igual a 1. Já a variável x32, ela vai ter que ser igual a zero. Porque com aquela restrição que uma cidade só pode ser visitada uma única vez, certo? E a gente também não pode visitar as cidades de forma simultânea, certo? Então, se eu tiver que a cidade 3 foi visitada no tempo 1,
eu não posso ter nenhuma outra cidade visitada nesse mesmo tempo. Eu não posso visitar a cidade 2 no tempo um. Então, se x3, 1 for igual a um, a x2, 1 tem que ser igual a zero, porque eu estou visitando a cidade 3, mas não posso visitar a cidade 2. E aí veja que de uma forma relativamente simples eu consigo expressar essas restrições matematicamente. Essa primeira equação aí diz que a equação mais à esquerda diz que primeiro eu visitei justamente a nossa função objetivo, que eu saí da cidade U no tempo t e fui para a cidade V no tempo t mais um. E aí eu tenho a distância de U e V. Ou seja, se eu visitei a cidade U e na sequência visitei a cidade V, eu preciso considerar essa distância para o meu cálculo final, porque eu quero reduzir a minha distância. Essa segunda expressão é para representar justamente que cada cidade só pode ser visitada uma única vez. E a outra é justamente que eu não posso visitar duas cidades no mesmo tempo T. Mais uma vez, eu adoraria falar mais sobre isso, mas se eu continuar falando, o Fabrício aqui vai me olhar com cara feia, aí eu já vou continuando, certo? Eu já jogo aqui para o Job Shop Schedule. Viu que eu comecei no problema de caixa, cheguei agora no problema do caixeiro viajante e agora a gente está no problema do Job Shop Schedule. Veja que as equações elas não ficaram tão engraçadinhas quanto anteriormente. Veja que aí nessas equações do lado direito, aí já começa a aparecer uma galera que deixa a coisa mais interessante e mais, eu diria, divertida. Mas, basicamente, o que, por exemplo, a equação H3 está dizendo para a gente é que cada operação só pode ser executada uma única vez. A H2 está dizendo para a gente que as operações dentro de uma tarefa precisam obrigatoriamente seguir uma ordem, ou seja, primeiro eu tenho que executar a operação um da tarefa um para depois executar a operação 2 da tarefa um. E a outra justamente serve para indicar, né, que. Ah, na verdade eu troquei. Essa explicação que eu dei é de H1 e de H2 é para dizer que uma mesma máquina não pode executar duas tarefas de forma simultânea. Então, não pode executar tarefas de forma simultânea na mesma máquina. É a equação 2. Tenho que obrigatoriamente seguir uma ordem. É a equação um. E eu só posso executar uma única operação por vez de cada tarefa. É a equação 3. Isso é o Job Shop, esquece. Mas aí a gente pode deixar isso ainda mais divertido. Então, a gente pode expandir esse nosso problema, que é justamente o que a gente faz aqui, para aplicar alguns cenários reais. Por exemplo, uma operação, inicialmente, ela só poderia ser executada por uma única máquina. No caso, agora, a gente flexibiliza isso. Então, uma operação ela pode ser executada por um conjunto de máquinas. Contudo, a gente pode ter uma máquina que, ela, em determinados períodos, tem uma inatividade, ou porque ela precisa, por exemplo, de uma manutenção. Além de máquinas, a gente pode incluir que ela precisa de outro conjunto de ferramentas, um conjunto de equipamentos. E esses equipamentos são compartilhados entre as tarefas. Eu só vou abrir aqui a porta porque o que acontece, desculpa. Quando eu começo a falar de quântica, a minha cachorra, ela já está cansada de tanto ver eu falar sobre quântica, ela às vezes vai, "Ó, desisto, Érico, dá licença, certo? Né? Bom, então a gente melhorou, deixou essa coisa aqui mais interessante. E aí a gente vem para a equação. A gente precisou adicionar como é que se diz, mais uma equação. E agora veja que a gente tem aí uma equação com quatro somatórios. Eu não vou parar aqui para explicar isso, mas veja, para você, é possível você começar a adicionar, é possível representar matematicamente. É claro que aí com o tempo você vai deixando a coisa mais complexa, mas se você deixa a coisa mais complexa, você precisa de mais variáveis. Visto que agora nossas variáveis não tem um subíndice, não tem dois subíndices, tem três subíndices. E aí a quantidade de variáveis explode, certo? Ah, bom, eu acho que é isso aí nessa parte de JSSP. Eu espero não ter assustado o pessoal com essas pequenas equações matemáticas, até porque a gente está falando de quântica, né? Então, acho que os somatórios não devem espantar muita gente, não. Passo a palavra agora para o professor. Garanto, professor Érico, que o único que se assustou foi o cachorro mesmo, tenho certeza. Só ele que está assustado com a quântica, né? Lembrando que Érico, né? Érico e Pamela aí, cada um tem uns 15 gatos, e o símbolo do cat do nosso grupo foram baseados nos gatos deles.
os nossos mascotes. Mas bem, gente, quando a gente está falando em desenvolvimento de projeto utilizando quântica, né, essa parte, principalmente a parte de otimização combinatória, meio que a gente tem um pipeline que já podemos seguir, né, um apanhado a partir de muitas coisas Érico e Pamela acabaram de falar, mas o que eu vou fazer é resumir, né, resumir mesmo, tá, Fabrício? Fazer esse apanhado sobre o que a gente desenvolve dentro dos projetos e como é que a gente realiza essa esteira, né? Então, Pamela, se tu puder voltar só um anterior, por favor. Pronto. Então, a gente estabeleceu aqui 5 pontos. Tá? Primeiro, entender o problema em termos de otimização combinatória, converter o problema para os computadores quânticos, né? Entender qual é a melhor arquitetura, desenvolver e testar a solução e, por último, a gente analisar os resultados e traduzir. Esse pipeline, essa esteira, ela pode ser utilizada tanto para problemas acadêmicos, né, que você tem um desenvolvimento de estudo, quanto casos reais dentro de empresas e CTs que vocês podem estar abordando. Então, o primeiro passo, como já foi dito aqui, reforçado, né? A questão do entender o problema, ela vai desde a função objetivo, você estabelecer as restrições, né? Quais são os modelos existentes. Então, toda vez que a gente está falando de função objetivo, a gente está querendo uma métrica, né? Ou seja, uma tradução matemática do problema. E aí, seja ele minimizar ou maximizar o processo, certo? E as restrições são exatamente o que vai delimitar o espaço das minhas soluções viáveis. E quando a gente olha para o caixeiro viajante, que foi o exemplo que o Érico abordou por último, a gente tem como aquela função objetiva exatamente minimizar. Então, temos um somatório. Em algumas literaturas, vocês podem encontrar com a fórmula que Érico colocou, mas a depender da literatura pode vir outras letras, né? Pode ser trocada ali por I, por J, nas bases das restrições. Então, isso é que determina a fórmula em si, certo? Já as restrições serão exatamente cada cidade deve ser visitada uma única vez. Então, a gente faz essa conversão matemática também para dentro da fórmula. E os modelos, existem alguns modelos mais trabalhados, né? A gente tem o VQE, o CAUA como um modelo híbrido, tá? Além disso, o Quantum Annealing, acho que esse último é um dos mais utilizados, um dos mais falados nos últimos tempos para cá, né? Nessa parte de otimização. Pode passar, Pamela. E aí, o segundo ponto, converter o problema para computadores quânticos, né? Passa lá exatamente por esse primeiro. A única coisa que é importante a gente definir é construir a matriz. Então, quando a gente está pensando nessa questão, a gente tem que primeiro entender, vamos utilizar qual tecnologia, o que é que a gente vai utilizar do modelo cubo. A gente vai recorrer a qual tecnologia? Então, fazer essa conversão, levar essa definição para dentro do computador quântico, né, do modelo de arquitetura que a gente vai utilizar, que é exatamente o ponto 3. Pode passar aí, Pamela, por favor. Entender qual é a melhor arquitetura, né? Quantum annealing, portas lógicas. Então, a depender do problema, a gente pode estar utilizando algumas outras plataformas, como a da própria The Wave, se a gente está querendo utilizar o cubo diretamente no Quantum annealing, ou em computadores baseados em portas lógicas, né? Como são os computadores da IBM, Google e outras empresas. O cubo ele pode ser traduzido como forma de Hamiltoniano. Então, isso se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente poderia traduzir melhor, mas é também uma formulação matemática em que a gente consegue fazer essa conversão, né, da energia, certo? Por favor, Pamela. Quarto ponto, desenvolver e testar a solução na plataforma escolhida. Então, após esse entendimento do problema, após você fazer toda essa formação matemática, essa formalização matemática, o ponto que a gente vai entrar é exatamente desenvolver dentro da plataforma escolhida. Então, escolher a plataforma, modelagem do problema, implementação da plataforma, e aí vem exatamente a parte em que a gente repete os testes, né? Então, a gente não executa uma única vez. Então, a gente tem diversos shots, né? Muitas vezes, por padrão, o default ali é 1024 shots. Então, a gente executa o procedimento N vezes, e é por isso que esse procedimento dentro da plataforma, ela é um procedimento
probabilístico, né? Então a gente executa para observar esses resultados, a gente analisa de forma probabilística, então a gente consegue observar as saídas, óbvio, as saídas elas são clássicas, tá? A gente não tem essa saída quântica e sim clássica também quando a gente faz após a gente mensurar. Então, a gente observa isso, os resultados, e, por último, a gente compara com as soluções clássicas, né? Então, a gente está nesse processo ainda de muito comparativo. Então, o quanto a gente teve ali de desempenho, quanto tempo foi levado dentro daquela ação, tudo isso aí é levado em conta. Sabemos que a utilização de computadores quânticos, né? Eles não são tão acessíveis como a gente tem, se a gente for utilizar a computação quântica, clássica, perdão, mesmo utilizando em nuvem, eles são mais baratos do que a gente utilizar a computação quântica, né? Os computadores quânticos. Então, com isso, a gente consegue ter um cenário mais simples. E, por último, analisar os resultados e traduzir para o mundo clássico, né? Então, os resultados, eles vêm de forma binária, né? Então, a gente tem esse resultado clássico e precisamos traduzi-los, né? Então, interpretação dos resultados, a função de onda, ela vai exatamente descrever o resultado probabilístico de cada solução, tá? E aquele, óbvio, de maior probabilidade é a solução mais provável, e aí destaca-se, né, a solução mais provável. Não quer dizer que ela é realmente a 100% ali, porque a gente tem diversas situações que podem impactar, né, a questão dos erros que podem impactar na solução. Tradução para o mundo clássico, que é a parte de interpretação. Então, a gente vai mapear as variáveis quânticas e as condições de problemas e reconstruir a solução para expressá-la no formato clássico, né? Como o Érico falou também um pouco ali sobre o JSSP. E aí, só para a gente finalizar, essa tradução do mundo clássico, ela consta também a avaliação da qualidade dessa solução, né? Calcular o valor da função objetivo e validar as restrições, né? Podendo, como o JSSP, a gente expandir, colocar novas restrições e implementar ainda mais o nosso desenvolvimento na área de computação quântica. Claro, isso tem um impacto direto no algoritmo que a gente está trabalhando. E aí um pequeno gráfico, né, que a gente trouxe, resumindo exatamente toda essa esteira que a gente falou um pouco nesses 50 minutos, né? Os problemas de otimização, toda a especificação do modelo, a tradução matemática, a escolha, né, da arquitetura que você vai utilizar, se vai ser um annealing, se vai ser portas lógicas, o vetor solução e a decodificação dessa solução para o mundo clássico. Então, esse é um pipeline que a gente segue no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Beleza? E é isso, gente. Acho que eu tentei correr aqui para não passar muito tempo, mas qualquer dúvida, estamos à disposição. Vocês podem estar falando com a gente por e-mail, tem os nossos contatos, tá? Acessem, se vocês quiserem conversar, ter algumas ideias, a gente está aberta para qualquer conversa, tá bom? Obrigado, pessoal, pelo tempo, por escutar aqui nossa apresentação.